do Senhor Jesus? Louvado seja Deus por essa oportunidade. Aproveitando que você está de pé, eu quero que você abra em um livro que o Senhor mandou eu pregar aqui nessa noite, que se encontra Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Foi me passado um tema e eu respeito muito isso, porque quando a gente vem ministrar e tem um tema, pode saber que esse tema não foi algo aleatório, foi o céu que deu. Mas eu estudando sobre o tema, o Senhor dizia para mim que era para eu pregar essa mensagem de João 4. E a irmã veio aqui e falou que o Senhor tinha falado para ela, que era para ela falar sobre Ezequiel, só que ela falou, mas o tema é aquele, e o Senhor falou, fala aquilo que eu te mando. Foi cantado aqui sobre a fonte da água viva, foi ministrado aqui agora a oração, que eu seria a fonte, e não tem confirmação maior do que essa. Então, eu quero que você abra João, capítulo de número 4, verso de número 9. Eu agradeço desde já a oportunidade. Muito obrigado pelo convite, Letícia, pastora. Muito obrigado às irmãs. Gente, a gente está linda nessa palheta. Que Deus abençoe. Eu quase não ia vir de rosa, porque eu não tenho roupa rosa. Aí eu moro na casa onde tem a minha tia. Eu gritei, tia, você tem alguma blusa rosa para me emprestar? Ela me emprestou, gente. Estou linda, linda de rosa. Glória a Deus. E louvado seja Deus por essa oportunidade. Muito obrigado pela confiança. Vocês moram no meu coração. E, gente, que culto. Que ambiente. Tem lugares que a gente entra, que o ambiente parece, não sei, sabe, meio travado. Algo que não flui. Mas que culto. Que delícia. E o culto, já foi dito aqui, não é sobre pedir a Deus, sabe? É sobre entregar. E eu hoje entreguei ao Senhor e eu recebi algo que em nenhum outro lugar eu receberia. Então, que culto, eu não tenho o que falar. Quem encontrou a palavra, diga amém. Verso de número 9 diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes a mim, que sou mulher samaritana? Verso de número 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Verso de número 11. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Verso de número 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorra para a vida eterna. Verso de número 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E você senta glorificando ao Senhor. O verso de número 4, do capítulo de número 4, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Minhas irmãs, meus irmãos que me escutam hoje, quero que vocês fiquem atentos, coisa de 25 minutos a 30 minutos, eu finalizo, a gente vai para nossa casa. E eu sempre falo isso em pregação, porque vai que Deus toca no coração, né? Quem sentir de Deus, porque eu já senti, de pagar uma pizza no final do culto. Gente, eu amo a pizza de Toscana, vou te contar. Vou ser bem rápida, bem objetiva com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Minhas irmãs, ao passar do tempo,
ao passar dos anos, a gente vai observando algumas coisas nas igrejas, em lugares, em pessoas. E ao observar, eu comecei a observar um enfraquecimento da área espiritual. Pastor, Deus abençoe. Em lugares, como eu disse, em ambientes, em culto e em pessoas. Hoje, a maioria da nossa energia e atenção está sendo dedicado a conquistarmos coisas pessoais para a nossa vida. Eu vou repetir, eu quero que os irmãos entendam. Hoje, a maioria da nossa atenção, a maioria da nossa energia está sendo dedicada a conquistarmos coisas pessoais para a nossa vida. Nós queremos usar o nosso sucesso pessoal para a glória de Deus, a fim que tudo que pedimos que Deus faça, pedimos que Deus faça para a glória do nome dEle. Por um exemplo, nós oramos a Deus e pedimos: Deus, me enriquece para a glória do Teu nome. Deus, me dê um carro ou uma casa para a glória do Teu nome. Deus, me dê um ministério para a glória do Teu nome. Mas, nós, toda vez que pedimos isso a Deus, queremos que Ele faça questão que essa glória seja em cima do sucesso que eu quero ter. Nós, toda vez que oramos dessa forma a Deus, queremos que Deus faça questão que essa glória seja em cima do sucesso que eu quero ter. Hoje em dia, a sociedade que está aí fora, eles se levantam com algumas perguntas e algumas incógnitas sobre a gente. As perguntas que eles trazem para nós, alguns questionamentos por que vocês buscam tanto a Deus? Por que vocês renunciam tanto a Deus, renunciam tanto a esse mundo? Ou por que num sábado como esse, como já foi dito, no dia calorento, que você poderia estar na sua casa com a sua família ou fazendo uma viagem, você decidiu vir aqui adorar o Senhor? O porquê? E normalmente quando a gente responde, nós respondemos com a seguinte resposta: nós fazemos tudo isso por amor do nome do Senhor. Mas, quando nós falamos isso, nós entramos em uma contradição. Quando nós falamos isso, nós entramos em uma incoerência no ato da dedicação do tempo e da nossa energia. Hoje, nós começamos a dedicar mais energia aos nossos resultados pessoais, a ponto de orar para que Deus abençoe o alvo do desejo do nosso coração. Mas a verdade é que a vontade de Deus, ela não deve girar em torno de nós. A vontade de Deus, ela gira em torno dele. Então, ao invés de nós orarmos a Deus, pedindo: Senhor, abençoe o desejo do alvo do meu coração que eu quero para mim, nós devemos nos levantar em oração e dizer: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para trabalhar em mim? A nossa oração tem que ser essa pergunta a Deus: o que o Senhor quer para mim? Para quê? Para que assim eu venha trabalhar a vontade de Deus em mim, para que o nome dele venha a ser glorificado e não o meu, para que o nome dele venha a ser afamado e não o meu, para que o nome dele venha a ser reconhecido e não o meu. E normalmente quando a gente responde, a gente acha que estamos fazendo certo. Só que, se de fato tudo que temos e tudo que possuímos, queremos que Deus seja glorificado nisso, o porquê o nosso tempo da nossa vida espiritual está diminuindo,
E o tempo do nosso trabalho só aumenta cada vez mais e mais. Se de fato tudo que temos e tudo que possuímos é para o nome de Deus ser glorificado, o porquê passamos 15 minutos em devocional com Deus e 15 horas em home office para o homem? Se de fato tudo que possuímos e tudo que temos é para o nome do Senhor, para a glória do nome dEle, o porquê passamos somente 1 hora no culto e ainda olhando para o relógio que horas o culto vai acabar, e passamos 10 horas no nosso trabalho? E é nisso que nasceu algo em meu coração. Se isso que eu estou falando aqui não é verdade, o porquê jejuar tem sido tão difícil? Se isso que eu estou falando não é verdade, o porquê as minhas maiores motivações para buscar a Deus tem sido o que eu quero que Ele faça e não o que Ele quer que eu faça? Se isso não é verdade, o porquê não conseguimos mais dobrar os nossos joelhos na madrugada por conta do cansaço físico e do estresse emocional? E se isso não é verdade, o porquê hoje em dia a igreja do Senhor só está funcionando em base de campanhas em tempos difíceis? Se isso não é verdade, o porquê a nossa vida espiritual tem se tornado algo tão terceirizado? É aí que entendemos o porquê hoje o desejo da morte, o porquê o vazio da alma está maior do que o desejo da vida e o desejo de adorar a Deus. Eu vou te responder. É porque infelizmente estamos negligenciando a nossa vida com Deus. É porque infelizmente estamos negligenciando a nossa vida com Deus. Deus me traz bem calma, bem objetiva para fazer algumas perguntas para nós. Quantos cultos mais vamos faltar para cumprir escalas? Quantos congressos de 3 dias só iremos um, porque nós temos que fazer as coisas domésticas em casas? Quantos momentos com Deus vamos perder por conta das nossas responsabilidades terrenas? Quantas noites vamos perder com insônias por conta que a nossa mente não para de buscar metas? Quanto tempos mais vamos perder com emoções rasas e paixões imaturas? Quantas desculpas mais vamos usar que eu não tenho tempo, que eu não posso, que eu não consigo? Aí a pergunta que não quer calar é: desde quando o nosso braço é mais forte do que o braço do nosso Deus para nos sustentar? Pasmem, é dentro dessa negligência que nós estamos vivendo que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma brecha para nos tragar. É dentro dessa negligência que o diabo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para matar eu e a sua alma. Você lembra de Saul? Saul, ele era rei escolhido de Deus. Entretanto, ele negligenciou. Ele quis tanto agradar o homem que negligenciou a presença de Deus. A negligência de Saul causou tormento sobre a sua vida e tirou a presença de Deus. Lembra de Davi? Davi preferiu o seu bem-prazer deitando-se com Betseba. A negligência de Davi causou
discórdia dentro de sua casa e quase ele perdeu a presença do Senhor. A pergunta que Deus nos traz nessa noite para te dizer: você está escolhendo o que é eterno ou você vai continuar negligenciando a sua eternidade com Deus? Quanto tempo mais vamos negligenciar aquilo que é eterno? Foi me dado um tema. Será que a gente busca mesmo aquilo que é totalmente eterno? Eu quero dizer nessa noite, enquanto a gente continuar negligenciando a nossa vida com Deus e dando mais crédito para a nossa vida sem Deus, nós nunca iremos alcançar aquilo que é eterno. É dentro dessa negligência que o Senhor me mostrou uma história. E essa história diz que havia uma mulher em uma cidade. E essa cidade se chamava Samaria. A história relata que essa mulher todo dia ia buscar água em um poço. Só que, certa feita, Jesus, ele vai passar por aquela cidade que aquela mulher estava. E olha isso. O texto diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. A palavra necessário significa absolutamente preciso. Eu estudando essa mensagem, um teólogo por nome de Hernandes Dias Lopes me disse que havia 3 entradas para fazer no trajeto que Jesus estava fazendo. Havia uma entrada próxima da costa, havia outra entrada através da Pérea, e havia outra entrada que passava pelo centro de Samaria. Só que o texto poderia dizer assim: e Jesus passou por Samaria. Mas não, ele enfatiza a palavra necessário. E foi necessário passar por Samaria. E isso me surgiu uma incógnita, porque eu perguntei ao céu: Senhor, o porquê foi necessário passar por Samaria? E o Senhor me respondeu com uma simples resposta: Yasmin, por conta de um único propósito. Qual? A salvação daquela mulher. Então foi necessário. Mas Yasmin, me prova que foi necessário. Eu te provo. Uma vez que Jesus não passasse por Samaria, a mulher samaritana não iria encontrar Jesus. E se a mulher samaritana não encontrasse com Jesus, a vida dela iria ser sempre definida por conta do seu pecado. Qual pecado? Aqueles homens lá que ela tanto amava. E se a vida daquela mulher fosse sempre definida pelo seu pecado, ela nunca iria ter uma transformação de dentro para fora. E se ela nunca tivesse tido aquela transformação de dentro para fora, ela nunca sairia no verso de número 28 e 29 falando sobre Jesus naquela cidade. Então tudo fez parte do propósito. Jesus, ele poderia ter ido por outro local. Jesus, ele poderia ter ido por outro caminho, mas ele sabia que havia uma mulher que ele precisava mudar a vida daquela mulher. Ei, Jesus, ele sabia que se ele não passasse por Samaria, o presente daquela mulher nunca teria sido mudado. Ele falou: está na hora de mudança. Ele passa por Samaria. E agora, aquela mulher
mais definida pelo pecado e nem pelo passado dela. Agora, aquela mulher seria definida pela transformação do seu presente. Ei, para mudança de vida, Jesus deixa de passar por outros lugares, mas Ele passa pelo lugar que você está, porque o propósito é mudança, o propósito é transformação, e mesmo que o trajeto for mais doloroso, Ele passa para te transformar. É aí que a gente entende o amor de Deus pela nossa vida. A pergunta que não quer calar é: se a gente é tão falha, tão pecadora, o porquê Jesus morreu na cruz por mim e por você? A resposta é: pelo amor que Ele tem por mim e por você. E você pode dar glória a Deus por esse amor. Jesus, Ele nos dá uma lição, e a lição é: eu poderia ir por um caminho que me seria mais fácil. Eu poderia mudar de rota, mas essa rota eu não passaria por Samaria. Pelo caminho fácil, eu não passaria por Samaria. Então, eu vou abdicar o meu descanso, mas eu vou passar por Samaria, porque tem alguém que precisa de um socorro. E Deus me traz aqui para dizer: às vezes é necessário abrir mão de coisas para Deus cumprir o propósito dele. Aí o texto diz no verso 9 assim: que a mulher olha para Jesus, e ela, olhando para ele, diz: Jesus, como tu, sendo judeu, me pedes o que beber? Para você entender melhor e entrar dentro do texto a qual nós lemos, eu vou te explicar uma coisa. Os judeus e os samaritanos, eles tinham uma inimizade histórica há muito tempo. Mas, para você entender mais sobre essa inimizade, estude um pouquinho sobre, para a gente não tomar muito tempo. Mas eles tinham uma inimizade, e essa inimizade não permitia que ambos se comunicassem, que ambos se falassem. Então agora imagine uma samaritana sentada de frente a um poço, pegando água, olhando para Jesus, que é um judeu, e ela começa a se questionar, porque ela está pegando água, ela não abriu a sua boca para falar com Jesus. Jesus que olhou para a samaritana e falou: dar-me de beber. Entenda, Deus, Ele não depende de protocolo da terra para definir o que Ele tem para fazer ou deixar de fazer na minha e na sua vida. A regra e a religião não é para falar com o samaritano, mas Deus veio aqui para quebrar o protocolo da terra e para dizer: a regra da terra é não falar, mas a regra do céu é que eu preciso dar a salvação para essa mulher. Porque eu vou repetir: Deus não depende de protocolo para definir o que Ele quer fazer e na minha e na sua vida. Aí hoje nós nos deparamos com diversas situações ao nosso redor, que a terra nos mostra o que a gente consegue ver, e ela mostra: não vai dar certo, não vai conseguir, não tem como fluir, não vai ter ninguém no culto, o culto não vai rolar. Mas Deus diz nessa noite: eu não dependo de protocolo da terra para definir como vai ser o culto, para definir o que eu vou fazer na sua vida, para definir o que eu vou determinar na sua vida. Hoje em dia, nós nos questionamos bastante, não questionamos? Deus, o porquê que isso está acontecendo? Deus, como eu vou sair dessa situação? E através dos nossos olhos carnais, a gente enxerga tudo dando errado, e na nossa visão, nada pode dar certo. Mas, como eu amo Jesus, Ele te trouxe aqui para dizer a simples coisa: já está dando errado, tá? A sua visão nada vai fluir, na sua visão é impossível. E quem disse que eu preciso de situações favoráveis para cumprir
de protocolo na terra para cumprir a promessa que Ele já determinou na sua vida. Mas Yasmin, o meu casamento não está dando certo, a minha casa não está fluindo, Yasmin, nada funcionando, a minha visão está dizendo que eu não vou conseguir. E Deus me traz nessa noite para dizer: na visão da samaritana, o judeu nunca falaria com ela. Na visão da samaritana, ela nunca teria transformação de vida. Mas Deus, Ele vem contra a nossa visão para dizer que não é como eu e você acha, mas é como o céu determina. Aí o texto diz assim, que eles estão tendo uma conversa. Os irmãos estão me entendendo? As irmãs? Amém? E nessa conversa, eu imagino, entra na história comigo. Eu amo a Bíblia por isso. Entra dentro. Ela nunca tinha noção, não tinha ideia do que era o que se chamava a palavra eterno. Ela não conhecia quem era o Deus que poderia mudar a vida dela. Ela está sentada, melhor, ela está pegando água do poço. Pegando água do poço, Jesus olha, sentado à beira do poço. Dá-me de beber. Como eu já disse, a mulher indaga o mestre. Aí ele diz assim, versos de número 13, perdão. Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber dessa água que eu lhe der nunca terá sede. Ela estava buscando água terrena para saciar a sua sede. E Jesus, olhando, pede água. Ela questiona Jesus e Jesus dá a resposta para ela. Deixa eu te explicar um negócio. Continua pegando dessa água, porque quanto mais você pegar dessa água, mais você vai ter que voltar para pegar mais dessa água. Porque quanto mais você beber dessa água, mais ela vai te tornar a ter sede. Mas, deixa eu te explicar um negócio. Eu tenho uma água aqui, que uma vez que você me permitir eu te dar para você beber, você nunca mais terá sede. A água do poço que aquela mulher estava pegando era a água do poço que Jacó lá no tempo atrás tinha aberto. Aquela água era material. Como eu disse, ela saciava a sede física, mas apenas por um tempo. Antes, a mulher samaritana já havia ido naquele poço. Não é a primeira vez que aquela mulher samaritana ia buscar água. Os antepassados daquela mulher já estavam indo lá pegar água, mas toda vez que ela ia, mais sede ela tinha. Mas Jesus, Ele vai apresentar uma água diferenciada para aquela mulher. Hoje, se eu pegar essa água aqui e beber, que copo lindo, beber assim, ó, vocês vão ver que eu estou ingerindo essa água. Então a água que está dentro desse copo, quando eu bebo ela, eu pego, vou ingerir, e aquilo que estava do lado de fora, ele entra para o lado de dentro. Então, a água, ela é ingerida de fora para dentro. A água que Jesus estava falando, era a água de transformação que aquela mulher nunca tinha tido. Lembra do começo que eu disse? O propósito de Jesus foi transformar e dar salvação para aquela mulher. A água que Jesus estava mostrando para aquela mulher era uma água de transformação. A palavra transformação significa metanoia. A palavra metanoia significa mudança de mentalidade ou transformação interior. A água que Jesus estava apresentando para aquela mulher era uma água, é o seguinte, você veio e essa água que você bebe é uma água física que te tornará ter sede. Mas a água que eu tenho para ti nessa noite, a água que eu tenho para ti nessa tarde, é uma água que te dará transformação. Mas só te dará transformação, como foi dito no começo, se você querer beber da água. A
que Jesus estava mostrando para aquela mulher era uma água que trazia alívio em meio ao temporal. A água que Jesus estava mostrando para aquela mulher é uma água que tiraria daquela mulher toda a angústia que o pecado trouxe para a vida dela. Porque quem olhava para aquela mulher determinava aquela mulher pelo pecado que ela estava cometendo. Qual? Se você for ler a história, você vai ver que quando no diálogo que Jesus está tendo com aquela mulher vai dizer que ela teve 5 maridos, e aquele que ela estava não era dela. Jesus fala isso para ela. Aquela mulher estava em terrível pecado, mas Jesus, sabendo do pecado dela, disse: eu te trouxe uma água que vai te mudar da água para o vinho. Pode o teu irmão te dizer que você não tem mais jeito, pode os outros samaritanos olhar e te definir: olha a mulher pecadora, olha a mulher que não tem valor, olha a mulher que não vale nada. Mas Jesus trouxe ela naquele exato momento para dizer: eu te trouxe uma água que vai transformar a sua vida. Eu te trouxe uma água que vai te causar uma metanoia, para você saber que eu sou Jesus. Mas Yasmin, que água é essa? Essa água é aquele que a Bíblia toda diz: Jesus. Quem é essa água? Essa água que é Jesus, Ele é o Alfa. Essa água que é Jesus, Ele é o ômega. Essa água que é Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que nos purifica de todo o pecado. Essa água que é Jesus, Ele é o Deus forte, Ele é o grande, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Essa água que é Jesus não te olha pelo seu pecado, Ele te olha com um olhar de amor. Essa água que é Jesus, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso fiel escudeiro, que quando ninguém conhece, que quando ninguém sabe aquilo que a gente pensa, que a gente imagina, o que a gente sente, Ele está ao nosso lado nos olhando, dizendo: filha, eu te vejo, filha, eu te conheço. Você não queria estar aqui, mas quem te trouxe sou eu. Filha, eu sei que a situação está totalmente ao contrário do que você queria que estaria, mas eu te conheço. E Jesus vai apresentar essa única água para ela. Qual? Jesus. Se você não sabia, Jesus, Ele é a cura para todas as enfermidades da nossa alma, todas as enfermidades da nossa carne. Deus me traz com mais uma pergunta para nós nessa noite: o que é essa situação para o nome dEle? O que é essa situação para o nome de Jesus, que é o poderoso? Às vezes nós estamos em ambientes que olhamos para um lado, olhamos para o outro e falamos: agora já era, não tem mais como fluir. Mas Deus te traz nessa noite para dizer: a última palavra que determina ainda é o céu. Eu vou repetir o que eu já disse: não devemos nos determinar por conta da circunstância da terra. Aquela mulher era uma mulher totalmente contra a humanidade. Ela era uma mulher que era julgada, era uma mulher que não tinha valor. Mas Deus ama quem a sociedade rejeita, porque é esses que Deus quer chamar para perto e dizer: eu tenho uma transformação para você. Aquela mulher não sabia quem era Jesus, até antes dele conversar com ela. Mas o que me chama a atenção é que no verso de número 15, no diálogo que ela está tendo com Jesus, Jesus vai apresentar a água que transforma. Mas Ele não diz que a água que eu tenho vai te transformar. Não. Ele só disse: a água que eu te der, você nunca mais tornará a ter sede. Aquela mulher
poderia ter pegado aquela informação, ter guardado para ela, continuado a pegar água no poço, sair de fininho, deixar Jesus de lado, e no outro dia ela voltaria para pegar água. Mas não. Sabe o que ela vai fazer, pastor? Ela vai olhar para Jesus e vai dizer: dá-me de beber. Eu quero essa água. Jesus, ele apresentou. Mas se aquela mulher tivesse tido um posicionamento qual eu não quero, Jesus não iria forçar aquela mulher a beber. Mas ela olhou para Jesus e disse: é a água que eu nunca mais tornarei a ter sede. Eu quero dessa água. Olha isso. Aquela mulher estava acomodada. Aquela mulher todo dia pegava água no poço e nada na sua vida mudava. Aquela mulher, quando pegava água, a água até saciava a sua sede física, mas não da sua alma. Aquela mulher estava paralisada e conformada com aquela situação. Qual? Todo dia eu pego água, volto para minha casa. Todo dia eu pego água e volto para minha casa. Eu sacio a minha sede física, mas no outro dia eu tenho sede. Eu sacio a minha sede física, mas no outro dia eu tenho sede. Ela estava acomodada. Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo de número 12, dizendo: a igreja de Romanos, o que, Yasmin? E não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Eu vou repetir. Ela estava conformada. Conformação significa aceitar e acomodar-se. Um homem por nome de William Barclay disse assim: nós não devemos ser como um camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Eu vou te explicar. O camaleão se conforma e se acomoda e assume a cor daquilo que ele se acomodou. É Deus dizendo. O camaleão, ele senta, a cor da cadeira é preta, ele se conforta, se acomoda e torna aquela cor que aquela cadeira fez ele se tornar. É Deus dizendo: tem muita gente se conformado, acomodado, sem posicionamento, no lugar que sentou e nunca mais saiu. Deixa eu te falar um negócio. Se Israel lá atrás tivesse se acomodado com a situação que eles estavam vivendo, qual, Yasmin? Situação de escravidão. Se eles tivessem se acomodado, eles nunca teriam orado. E se eles nunca tivessem orado, Deus nunca levantaria um libertador. E se Deus não tivesse levantado um libertador, Israel nunca teria sido libertado e nunca entraria na terra de Canaã, que foi a terra a qual Deus permitiu. Ei, é Deus dizendo: quanto mais você se conformar, quanto mais você se acomodar, nada vai mudar, nada vai fluir. É por isso que muitas das vezes nós nos perguntamos: Deus, a minha vida parece como uma areia movediça. Eu levanto o outro pé e o outro que está atrás afunda. Eu levanto o outro que ficou atrás e o outro afunda. E nada flui, nada vira. É Deus dizendo: quanto mais você continuar se conformando com essa situação, nada irá mudar. Lembra de Ana? Você acha que se Ana tivesse se conformado, se contentado com a aflição de Penina, ela teria orado? Não. Ana se levanta do acomodismo dela, toma um posicionamento e diz: Senhor, se tu me der, ele é teu. Senhor, eu nunca fiz uma oração dessa, mas é essa oração diferenciada que eu vou fazer. Se o Senhor me entregar, eu te dou de volta. A pergunta que não quer calar é: se Ana não tivesse se levantado, saído do seu ponto de conformação, ela teria tido Samuel? Não.
mais aqui com uma pergunta para nos fazer: até quando você vai se conformar com essa situação que você está vivendo? Até quando você vai deixar que o inimigo te coloque como uma bola no centro e fica chutando você para o lado direito e fica chutando você para o lado esquerdo? Até quando você vai ficar conformado com essa situação que você está? Deixa eu te falar, enquanto a gente não mudar a nossa mente, o nosso futuro será apenas a repetição do nosso presente. Enquanto a gente não mudar a nossa mente, a nossa vida não vai parar de rodear em ciclo. Enquanto a gente não mudar a nossa mente, a nossa vida, ela continuará do mesmo jeito. Aquela mulher disse: eu quero, eu vou me posicionar. Jesus me apresentou. Agora a parte dele ele fez. A minha parte é aceitar o quê? Sair do acomodismo. Aquela mulher, ela poderia escolher: eu vou continuar pegando água e nada vai mudar, mas eu vou fazer diferente. Eu vou me posicionar e vou escolher aquilo que é eterno. É Deus dizendo para nós, mulheres, nessa noite: está na hora de posicionamento para Deus nos mostrar aquilo que é eterno. E Yasmin, o que é eterno? Eterno é o que diz no livro de Apocalipse, quando Jesus voltar e buscar a sua noiva, nós ficará eternamente com Ele no céu. Enquanto a gente estiver acomodado e não tomar um posicionamento de mudança, de transformação, de metanoia, a gente nunca receberá aquilo que é eterno, que é assumir a salvação por meio de Cristo. Aquela mulher se levantou e disse: Jesus, eu quero, me de beber. Aí o texto diz que saindo aquela mulher, depois do posicionamento que ela teve, ela saiu dizendo para a cidade o que havia acontecido com ela. É aqui que eu te provo que o propósito lá no começo, quando ele disse foi necessário passar por Samaria, foi concluído. O que é, Yasmin? Transformação. Aquela mulher foi transformada, mas ela só foi transformada porque ela decidiu não se conformar. Não adianta a gente querer de Deus uma transformação se a gente continua no acomodismo. Eu vou repetir: não adianta a gente querer de Deus uma transformação se a gente não tomar um posicionamento. Eu vou dizer de novo: não adianta a gente querer de Deus que a nossa vida mude e pare de rodar em ciclos, que a gente saia dessa areia movediça, se a gente não toma um posicionamento, sai da cadeira, se levanta de pé e para de ser como um camaleão. A gente estamos linda, com esse rosa, com essas roupas, que culto abençoado. Mas nada adianta se a gente não for transformada. Sabe muitas vezes qual é o nosso problema? É que a gente quer que as pessoas de fora se transformem, só que a gente de dentro não se transforma. Eu vou contar um breve algo que aconteceu comigo. Há um tempinho atrás, quando eu tinha 14 anos de idade, a minha mãe sempre foi crente, eu também junto com ela. Só que crente é uma coisa, ser convertido é outra. Eu me converti com 15 anos de idade. E primeiro até meus 14 anos, o meu pai enfrentava problemas com alcoolismo. E toda vez eu via minha mãe se questionando o Senhor: o porquê eu vivo nessa vida assim? Toda vez eu via minha mãe se questionando: Deus, o porquê a minha vida não muda? O porquê nada funciona? Por que o meu marido continua nessa situação?
foi quando Deus desceu do alto céu e disse: Patrícia, enquanto você não mudar o seu interior de dentro, eu nunca vou transformar o seu marido do lado de dentro e nem do lado de fora. Então, antes do meu pai mudar e sair daquilo que estava aprisionando ele, foi necessário a minha mãe tomar um posicionamento e ela primeiro ser transformada de dentro para fora, para depois ver a transformação do meu pai. É Deus dizendo: tem gente que se coloca de pé querendo que Deus transforme alguém que está ao seu redor, mas enquanto você está querendo que Deus transforme, Deus te diz: está na hora de você pedir para que Deus te transforme primeiro, para depois Ele transformar quem está do nosso lado. Ei, as irmãs não vão ser transformadas se a líder primeiro não se transformar. Ei, a igreja não vai ser transformada se o pastor primeiro não se transformar. Ei, os jovens não vão ser transformados se os líderes primeiro não se transformar. É Deus dizendo: a transformação precisa começar em nós. Que lebai o que me dará vazia. É dentro disso que a gente negligencia. E a gente quer entrar numa contradição com Deus. Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não fala comigo? O nosso mal é achar que Deus só fala através de pessoas. Se Deus não usar algum irmão para falar comigo, Ele não falou. Aí Deus usa minha boca nessa noite para dizer: eu estou falando com você. Você que precisa dar ouvido. Ela disse: eu quero. E o que ela recebeu? Aquilo que era eterno. A melhor parte, que nunca, 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 jamais, se ela não quisesse, iria ser tirada. Entenda, Deus, Ele nos oferece. Vai de mim, de você querer aceitar aquilo que Ele nos ofereceu. Ele nos apresenta: ó, eu te apresento a salvação. Vai de você querer aceitar ela ou não, mas eu te apresentei. E Deus me trouxe para nos dar uma lição, e te trouxe para dizer: quer viver aquilo que é eterno? Quer viver aquilo que é para sempre comigo? Foi falado no começo do culto. Quem está atento pegou. Toma um posicionamento. Tem uma metanoia na sua mente. Yasmin, eu não mudo, eu não consigo. Comece a orar: Senhor, que a minha mente venha a ter uma metanoia. Senhor, que a minha mente venha a ter uma transformação. Hoje, nós, cristãos, se você for em qualquer igreja, na maioria das vezes, você sempre, eu já finalizo, vão ver as pessoas orando dessa forma: Senhor, traz um avivamento para a tua igreja. Senhor, traz um avivamento para avivar a tua igreja. Senhor, traz um avivamento para transformar vidas nesse lugar. Senhor, traz um avivamento. Só que o nosso problema é achar que avivamento é sobre roda-roda e pula-pula. O nosso problema é achar que avivamento é sobre quem corre mais, quem fala mais línguas, quem pula mais. O nosso problema é achar que avivamento é se a irmã levantar e dar glória a Deus. Nossa, a irmã está avivada e quem está sentado não tem avivamento. Ei, mas Deus me traz para dizer: sabe o que é avivamento? É aquilo que eu acabei de pregar. Mas eu vou ler, porque eu ganhei uma Bíblia abençoada, que ela me dá a verdadeira definição do que é um avivamento, que foi o avivamento que aquela mulher samaritana viveu. Qual, Yasmin? Avivamento é o que, Yasmin? Avivamento é a convicção de pecado e arrependimento genuíno. Avivamento é intimidade com Deus, vida abundante em oração. Avivamento é sede da palavra de Deus e vida de santidade e de temor ao Senhor. Avivamento é revestimento de poder e evangelização fervorosa. Avivamento, portanto, não é desvio, é volta. Não é sair da rota, é retornar ao caminho. Avivamento não é inovação, é restauração. Avivamento não é fuga da
Bíblia é retornar à Bíblia. Avivamento não é busca excessiva pela prosperidade, mas é busca excessiva da santidade. Deixa eu te falar, avivamento não é roda-roda, avivamento não é pula-pula, avivamento é transformação de caráter, avivamento é arrependimento genuíno. Se você sair daqui achando que o culto foi frio, que o culto não fluiu, sinto lhe dizer, não é o culto que está sem avivamento, é você que não teve uma transformação genuína para receber aquilo que o céu nos proporcionou. Que me dará vazia, será eu que ela manda calar vazia, camarão que me dará vazia. Não foi o louvor que não subiu, foi você que precisa de um arrependimento. Não foi as irmãs que não se consagrou, foi a gente que não está transformada para receber aquilo que o céu quer nos entregar. Ei, para de exigir coisas grandes de Deus e entregar coisas pequenas para Ele. Deus me traz nessa noite para dizer: quer viver um verdadeiro avivamento que é eterno? Quer viver a boa parte que nunca mais se tirar, será tirada? Está na hora de não se conformar mais, tomar um posicionamento e ser transformado. Não existe transformação em meio à conformação. Não existe transformação em meio à conformação. É Deus dizendo: está na hora de viver em espaços novos. Está na hora de ter visões novas. Está na hora de alcançar ambientes novos. Está na hora de sair nessa rua e as pessoas olhar para você e dizer: olha lá, está passando aquele crente avivado, mas não pelo motivo do seu glória alto, mas pelo motivo da sua vida que é transformada. Está na hora de quem olhar para a gente, olhar: olha lá, olha o crente avivado ali passando, olha a mulher ali cheia de Deus. Não pelo tamanho que a gente pula ou sai rodando na igreja, não, mas pela transformação da nossa vida. Deus me trouxe para dizer para mulheres aqui: quer viver o que é eterno, quer viver a boa parte, está na hora de viver a transformação que é gerada através do meu avivamento. Posso colocar a igreja de pé? Se coloca de pé. Vocês fechem os seus olhos agora, por gentileza. Senhor, a tua palavra foi pregada e o Senhor me disse que avivamento foi o que aquela mulher viveu. Avivamento foi aquela decisão que aquela mulher viveu, porque como Maria, ela também tinha decidido a melhor parte que nunca mais iria ser tirada. Marta, Jesus, ela estava tão atarefada com os seus afazeres que ela não se lembrou que a melhor parte era estar aos pés de Jesus. Mas Deus, essas mulheres veio aqui porque elas não eram como Marta, elas decidiram ser como Maria. Como? Escolher a melhor parte, escolher ter um verdadeiro avivamento. Então, Pai, nós estamos aqui, Jesus, e que a tua palavra venha entrar e venha, Jesus, ficar no coração da tua igreja, e que elas venham entender, Deus, que não existe vida eterna se não tiver uma mudança interior, que não existe vida eterna contigo se não tiver uma transformação exterior. Deus,
que a gente venha sair com uma convicção. Qual, Deus? Que nós seremos transformados a partir do momento que a gente toma uma decisão. Maria, ela poderia ter simplesmente falado: se minha irmã Marta está preparando tudo, eu vou fazer a mesma coisa. Se a minha irmã Marta está preparando tudo para receber a Jesus e para dar o melhor, eu vou fazer a mesma coisa. Mas Maria não. Maria decidiu estar aos pés de Jesus. E Pai, nós poderíamos estar nos pés de toda ou qualquer outra pessoa, mas Deus, nós decidimos vir aqui te adorar, porque é todo digno de glória, todo digno de louvor, todo digno de exaltação, todo digno de glória, todo digno de louvor, todo digno de exaltação é o Senhor. Então, Pai, que nós iremos sair com a certeza que o Senhor nos mudará e nos transformará de dentro para fora. Deus, Ele quer mudar vidas aqui. E Ele gritou: Yasmin, tem pessoas que precisam de uma transformação interior. Tem pessoas e mulheres aqui que precisam tomar uma decisão e um posicionamento, porque chega de areia movediça, chega de mais um culto. Deus me traz com essa palavra, e a palavra é: decida a viver um avivamento da parte do Senhor, porque a partir da nossa decisão a gente viverá aquilo que é eterno. Não iremos viver coisas grandes e coisas eternas com Deus se a gente não decidir querer coisas grandes e coisas eternas. E para eu finalizar, antes de mim, de você saber aonde a gente quer chegar, a gente primeiro precisa reconhecer aonde a gente quer estar, aonde a gente está. Deus entende que você quer chegar longe, mas será que você está reconhecendo o seu nível pequenininho que você está hoje? Ei, eu não sei se eu já disse aqui, mas se eu já disse eu vou repetir. Ezequiel só mergulhou porque ele reconheceu que se ele não fosse mais fundo, ele nunca teria profundidade com Deus. É Deus dizendo: está na hora de um posicionamento. Eu já te dei a água, mas quem decide querer sou eu e você. E as irmãs que recebeu essa mensagem, aplaude ao Senhor Jesus.